Hoje nós vamos falar sobre um suplemento, tá? Um suplemento que é muito estudado, tá? E nós vamos falar então hoje sobre a creatina. A creatina é uma substância, né, muito importante, que a gente pode fazer suplementação e ela traz bastante efeito ao nosso corpo, à nossa saúde e em algumas doenças. Então nós vamos conversar sobre ela hoje. Muito provavelmente o seu corpo está com falta de creatina e às vezes você pode estar sentindo algum sintoma relacionado a isso e não sabe, e a partir do momento que você faz a suplementação, você melhora. Então, assim, essa live faz parte do programa Coração Sem Medo, né? São lives que eu faço de terça-feiras e sextas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Eu sempre falo isso, 21 horas, horário de Brasília, porque aqui em Rondônia é 1 hora menos. Tem gente perguntando se eu sou cardiologista, se eu sou endocrinologista. Na realidade, eu sou cardiologista, eu sou médico há 20 anos, sou cardiologista intensivista, né? E aqui eu ajudo as pessoas que têm medo de infarto a protegerem seu coração, de forma que vivam seguras e tranquilas. Tá? Então esse programa Coração Sem Medo, lives do programa Coração Sem Medo, é para isso, é para trazer conhecimento para vocês, conhecimento de valor sobre saúde, principalmente saúde cardiovascular, que ajudam muito a você ficar longe de ter infarto e derrame. Diminui significativamente o seu risco se você aprender as coisas que eu falo aqui, seguir, né? A gente tem que seguir, tem que fazer, né? Senão... E com isso, gente, você fica o quê? Mais seguro e no controle da sua saúde. E tudo isso diminui a sua ansiedade, o seu medo, né? Muita gente tem medo, porque tem fator de risco, né? Tem pai, mãe, às vezes, ou tio, avô, que teve infarto, que teve derrame, e viu todo aquele sofrimento, né? Das pessoas que ficam com sequela de AVC na cama. Ou tem outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol, essas coisas todas. Então, às vezes, a pessoa vive apreensiva, aprendendo todo esse conhecimento, consegue controlar muita coisa, tirar muitas dúvidas que às vezes está incomodando, né, está deixando preocupado, e aí vive mais tranquilo. Um dos objetivos aqui, né, nessas lives do programa Coração Sem Medo é falar de uma forma acessível, sem ser muito técnico. Se eu falo algum termo técnico, alguma coisa, eu já explico, porque eu quero que vocês entendam mesmo com mais facilidade. Então, gente, hoje eu vou falar da creatina, sobre os efeitos da creatina na nossa saúde e em algumas doenças. O que será que tem a ver a creatina com algumas doenças? Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu tirei de um estudo científico recente, onde teve uma revisão de vários estudos. Esse estudo foi uma revisão de vários estudos científicos. De lá saiu tudo isso que eu vou falar aqui. Eu não vou ficar citando os estudos, porque senão vai se prolongar muito. Então, pessoal, a creatina, o que é a creatina? Vocês sabem? Você toma creatina ou não? Como que ela age, né, no nosso corpo? Vamos falar sobre isso também. Qual que é o papel da creatina na nossa saúde? Serve para tratar alguma doença ou não? Quais doenças, né, que ela serve para tratar? Outra coisa, o pessoal tem muita dúvida, né? Só quem faz exercício físico, só quem faz academia que precisa tomar o que toma creatina? Isso aí nós vamos falar também. E crianças? Crianças podem tomar? Tem algum benefício ou não? Qual que é a dose da creatina em crianças? Como tomar, ou seja adulto ou seja criança? Porque tem todos uns detalhes sobre isso. Será que tem relação com o envelhecimento? Será que tem relação com a menopausa? E câncer? Tem várias coisas que nós vamos falar. Nós vamos falar também sobre o efeito no sistema cardiovascular. Então, o que é a creatina, né, pessoal? A creatina é um composto de aminoácidos, tá? Onde tem 3 aminoácidos principais, que é a arginina, a glicina e a metionina. Esses 3 aminoácidos essenciais, eles formam a creatina, né? E que também tem outro nome, que é o ácido metilguanidina acético, tá? Esse é o nome científico químico dela, né? Ou creatina monoidratada. A creatina, ela é uma substância natural, tá? Ela é produzida no nosso corpo pelos rins, pelo fígado e pelo pâncreas. E também é encontrada em alguns alimentos. Os principais são as carnes e peixes, tá? Onde tem creatina. Até porque no nosso corpo, onde ela fica mais armazenada, 85 a 90% no músculo e o restante é no cérebro. E a creatina, ela está formada pela arginina, glicina e metionina, e quando ela entra na célula, principalmente na célula dos músculos, ela se une ao fosfato. E aí o nome dela já é creatina fosfato ou fosfocreatina. Isso daí serve para quê? É utilizado como reserva de energia rápida e ela fica armazenada lá. A creatina, pessoal, é um dos recursos ergogênicos mais estudados para atletas. O que é um agente ergogênico, né, pela medicina esportiva?
Um agente ergogênico, pessoal, é todo e qualquer mecanismo, efeito fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz de melhorar o desempenho nas atividades físicas esportivas ou ocupacionais. Né? Por aí você já deve ter uma noção do que ela é capaz. Ela é considerada pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva o melhor suplemento nutricional ergogênico e mais eficaz para aumentar essa capacidade aí de exercício e massa corporal. Então a creatina ela é muito boa. E quais são os mecanismos, né, quais a creatina exerce, né, todo esse efeito? Né? Ela aumenta, pessoal, a energética anaeróbica e é do músculo. Quando a gente fala, eu vou fazer um exercício aeróbico, é um exercício cardiorrespiratório, uma esteira, uma bike, uma natação. Anaeróbico é o que? Musculação, exercício de resistência. Então ela aumenta a capacidade energética anaeróbica. Ela diminui a quebra de proteínas, né, e que leva o que? Ao aumento da massa muscular. E também o desempenho físico, como ela está presente na maioria do músculo do corpo. Com isso, né, ela beneficia os atletas, né, também ajuda o que? No tratamento de algumas doenças e funções fisiológicas, tá? Creatina, gente, creatina, olha só os benefícios dessa molécula. Eu vou falar de insuficiência cardíaca, tem gente perguntando aqui. Doença pulmonar obstrutiva crônica, ela também traz bastante efeito aí nessas doenças. Os benefícios gerais aí da suplementação de creatina, gente, o que acontece? Ela aumenta a capacidade de exercício e melhora as adaptações ao treino. Ótimo, então para quem faz exercício é excelente para dar energia. Olha só o que ela faz no ponto de vista cardiocirculatório. Ela diminui o colesterol e triglicerídeos, ela diminui os níveis lipídicos, a gordura não sanguínea. Então, olha só que legal, ela ajuda a diminuir a esteatose hepática, a gordura no fígado. Né? Então, assim, antes achava-se que para diminuir a gordura no fígado era só mudar a alimentação e emagrecer exercício físico. Agora nós já temos aí um aliado para ajudar na diminuição da gordura do fígado, a creatina. E outra coisa que ela ajuda também é diminuir os níveis glicêmicos. Ela ajuda no controle da diabetes. Outra coisa também no sistema cardiovascular que ela traz de benefício, ela ajuda a diminuir a homocisteína. Por quê? Porque ela melhora a metilação. Né? Metilação onde se encontra a vitamina B9, B12 e B6 e a trimetilglicina. É o metabolismo da metionina. Tá? Que quando está diminuído a metilação, aumenta a homocisteína. Ela ajuda nesse metabolismo. Ela diminui a perda óssea, retarda a progressão de algumas formas de câncer. No cérebro ela melhora a cognição, a memória, tá? A eficácia, ela aumenta a eficácia de alguns medicamentos antidepressivos. Então, muitos benefícios que a creatina traz. No envelhecimento, gente, ela tem benefícios também. Por quê? O que acontece? No envelhecimento, tem uma situação lá, tem uma condição que diminui, né, a força muscular. Primeiro diminui a massa muscular, depois a força muscular e a capacidade funcional. O que acontece? Tem uma situação que chama sarcopenia. A sarcopenia é a perda da massa, da força e da capacidade funcional muscular no idoso. Só que a partir dos 30 anos, tanto homem quanto mulher sedentário, perde de 3 a 5% da massa muscular do corpo a cada 10 anos. E as pessoas que fazem exercício físico, mesmo essas pessoas perdem um pouco. Vocês lembram vou dar um exemplo, vocês lembram lá do Arnold Schwarzenegger, um famosíssimo ator de vários filmes aí do cinema de Hollywood, o tanto que ele era grande quando ele era mais jovem, hoje você vai ver, ele já não é tão grande, ele tem músculo, mas já não é tão grande, e ele não parou de treinar. Então, mesmo treinando, ele perdeu massa muscular. Então, a creatina ajuda nessa condição, na sarcopenia. Ela melhora então a força muscular, a capacidade funcional e a manutenção da massa muscular. E os estudos mostraram que em idosos maiores de 65 anos, principalmente. Tem outra situação. Para a saúde cardiovascular, nós sabemos que a obesidade, o aumento da cintura abdominal, circunferência abdominal acima de 94 nos homens, acima de 88 nas mulheres, aumenta o risco cardiovascular, tá? Então a obesidade, a creatina também ajuda, tá? Ela ajuda na perda de gordura corporal e aumento, né, da massa muscular. Aumentando a massa muscular, aumenta o metabolismo, queima mais gordura. Olha só que legal. E no cérebro, pessoal? Creatina ajuda no cérebro? Ajuda também no cérebro, no sistema nervoso central e periférico. A creatina aumenta
né, o conteúdo de fosfocreatina ou creatina fosfato no cérebro. Então aumenta em torno de 5 a 15% a bioenergética cerebral. O que acontece? Melhora a cognição, melhora a memória, melhora a função cognitiva em idosos. E quem tem comprometimento cognitivo leve também tem muitos benefícios com a suplementação de creatina. Fadiga mental, pessoas que trabalharam demais, não dormiu à noite, está muito estressado durante muito tempo e está com fadiga mental, a creatina ajuda. Ela aumenta o uso do oxigênio pelo cérebro e também melhora a memória de trabalho, velocidade de processamento, essas coisas todas. Então a creatina também é muito importante para o cérebro. Como eu já disse, ajuda no controle da diabetes. Por quê? Porque ela melhora a tolerância à glicose, aumenta a GLUT4, que é uma proteína transportadora de glicose, e diminui significativamente a hemoglobina glicada. Vocês sabem que o controle da diabetes não se faz mais por glicemia de jejum. Nós fazemos o controle pela hemoglobina glicada. Então, ir lá furar o dedo de manhã em jejum ou fazer exame só de glicemia, não adianta. Porque na maioria das vezes, a pessoa no jejum da noite para o dia, a glicemia está normal ou não está tão alta, mas durante o dia, conforme se alimenta, a glicemia aumenta e você faz a hemoglobina glicada está alta. Tá? Então é pela hemoglobina glicada que se vê se a diabetes está controlada ou não. E no coração, gente? Teve gente aqui que já perguntou sobre a insuficiência cardíaca. A creatina melhora a manutenção da bioenergética do músculo do coração, aumenta a energia do coração, diminui a incidência de arritmias. Ela aumenta a tolerância à isquemia. Tipo, se você tem lá uma artéria querendo entupir, que chega menos sangue com oxigênio no músculo, onde poderia dar uma arritmia, alguma coisa, ela aumenta essa capacidade de tolerar. Se você tem um infarto, por exemplo, você está tomando creatina, o infarto vai ser menor, protege contra a isquemia, tá? Ajuda no tratamento da insuficiência cardíaca, gente. Eu trato aqui insuficiência cardíaca, eu passo creatina. Claro que a gente tenta primeiro outros medicamentos para dar uma estabilizada e depois a gente trata. Eu trato, né, com creatina, com enzima Q10, magnésio, arginina, também a vitamina B12, vitamina D3, tudo isso ajuda. Tá? Mas a creatina ajuda muito na função do coração. Existem pessoas, pessoal, que não produzem, têm deficiência da creatina. Tá? Elas não produzem a creatina, não conseguem armazenar e transportar essa creatina no corpo, é de nascença. Essas pessoas geralmente têm miopatia muscular, né, doença muscular, distúrbios de movimento, epilepsia, atraso cognitivo e motor, até no autismo, pessoal, a creatina teve aí benefícios. Essa do autismo eu achei muito legal, porque na criança, né, antes não podia usar a criança, agora tá vendo que pode. Por exemplo, teve um estudo científico que eles fizeram lá, que eles avaliaram em 48 crianças. Crianças com retardo do desenvolvimento, retardo intelectual, retardo na fala, problemas na linguagem e comportamento e epilepsia de distúrbio do movimento. Eles deram creatina na dose de 0,3 a 0,8 gramas por quilo de peso por dia, tá? E viram grande melhora clínica, estabilizou e melhorou muito a clínica desses pacientes, dessas crianças. Algumas doenças neurodegenerativas, né, como por exemplo o Parkinson. No Parkinson, né, tem muita melhora da força muscular, né, e do tremor também. Outra coisa que a creatina ajuda, vamos supor que você está usando creatina e tem um acidente, tem um trauma crânioencefálico, bate a cabeça, tem uma lesão no cérebro, ou no trauma raquimedular, que é quando lesiona a medula espinhal, né? Os estudos mostraram que a creatina ajuda na recuperação. Primeiro ela protege, né? Diminui a severidade das lesões, tá? E depois ela ajuda na recuperação desse tecido neurológico. Imagina só, né? Até a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva indica essa suplementação para atletas de esporte de risco, né? Tipo motocross, skate, paraquedismo, né? Esses esportes de risco, né? Eles indicam, está indicado o uso da creatina. Então ela protege nosso corpo também. E como eu falei, na reabilitação, né? A reabilitação de lesões musculoesqueléticas, ela ajuda, ela aumenta o fator regulador miogênico 4, tá? Ela aumenta a expressão de proteínas miogênicas, aumenta aproximadamente 10% da área muscular e aproximadamente 25% do pico de força
na hora da reabilitação muscular, tanto muscular como também na reabilitação cardiorrespiratória. Pessoas que tiveram infarto, pessoas com insuficiência cardíaca, né, precisam fazer uma reabilitação cardiorrespiratória, a creatina ajudou muito. Em pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC ou enfisema pulmonar, aquelas pessoas que fumaram muito, ou trabalhou com fogão a lenha, ou em lugares que forçou o pulmão, essas pessoas geralmente têm uma sarcopenia, né, uma caquexia, diminui muito a massa muscular e sem músculo no tórax, a gente não consegue respirar direito, porque precisa fazer mais força para expandir os pulmões. E a creatina mostrou muitos benefícios nessas pessoas. E a creatina ajudando a recuperação, diminui, né, muito a imobilização, a atrofia, melhora o resultado, certo? Outra coisa em que a creatina tem efeito, e esse efeito é maravilhoso, é na imunidade, pessoal. A creatina ela tem um efeito imunomodulador. Ela diminui a inflamação, ela modula a inflamação, principalmente a muscular. E outra coisa também, além de modular a inflamação, ela aumenta o efeito, tá, de um medicamento que é anticancerígeno. Tem um medicamento que chama metilglioxal. É um anticancerígeno, tá, que no estudo científico eles associaram a vitamina C, o ácido ascórbico e a creatina. E aumentou significativamente a ação desse anticancerígeno. Eliminou sinais visuais do crescimento desses tumores. Entendeu? Então, olha só. Creatina, sabe, eu tomo minha creatina fica aqui, é o meu ômega 3. Meu ômega 3 eu tomo esse aqui. A minha creatina, ó, eu tomo. Daqui a pouco eu vou falar como que é a melhor forma de tomar a creatina, certo? Como tem que formar, na realidade como que tem que tomar, né, tudo certinho, tá? Daqui a pouco eu vou falar. Então a creatina diminui aí o crescimento tumoral, né, de vários tipos de câncer, tá? Ela é importante regulador metabólico, ela controla a imunidade antitumoral, né? Tem umas células da defesa da imunidade que se chamam células T, tá? E agora tem a imunoterapia para câncer, né, que está curando vários cânceres aí. E a creatina melhora a ação dessas células T contra o câncer, tá? Ela aumenta a energia dessas células, tá? E mantém a nossa imunidade saudável e anti-câncer. Outra coisa importante, tem gente perguntando se qualquer pessoa pode tomar. Daqui a pouco eu vou falar, gente, eu vou chegar lá. Bom, por isso que a gente tem que deixar as perguntas para o final, porque aí o que eu não falar, as dúvidas que ficarem, aí eu vou responder. Tem uma substância que chama SAMe, que é o S-adenosilmetionina, que é um cofator enzimático. E desde 1980 já sugeriram que a creatina pudesse ajudar, pudesse tratar a depressão. A depressão, aquela doença que traz desânimo, tristeza, ansiedade, nervoso, irritabilidade, essas coisas. Instabilidade emocional, né? E em 2003 fizeram um estudo com esse SAMe, né? E viram que foi um tratamento muito eficaz para depressão clínica e controle do estresse, tá? E esse SAMe, o que ele tem a ver com a creatina? Ele faz um efeito antes da creatina, tá? Ele ajuda na metilação, tá? O S-adenosilmetionina, ele é um ATP, né? Adenosina trifosfato mais metionina, então aumenta, né, a energia das células, tá certo? Então vamos lá, pessoal, agora eu vou falar como tomar a creatina, né? A creatina geralmente vem em pó, tem creatina em cápsulas também, tá? Só que as cápsulas, você tomar cápsulas, vão ser muitas cápsulas, então é um pouco ruim, tem gente que prefere, não tem problema nenhum, mas o ideal e o mais comum é fazer uso da creatina em pó, tá? Ela vem num pó branco, tá? Para comprar a creatina é melhor você comprar direto da loja da fábrica de uma empresa que seja confiável, tá? Eu uso aquela que eu mostrei ali, que é a Black School, e eu compro direto da loja da fábrica. Por quê? Como é um pó branco, a pessoa pode multiplicar a quantidade misturando outras coisas. Infelizmente pode acontecer isso, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado na hora de comprar. E esse pó branco, ele vem com um medidorzinho dentro de 5 gramas. Você pode fazer uso de duas formas. Se você quiser um efeito mais rápido da creatina, você faz uma dose de ataque. É uma dose de ataque que a gente chama, que é uma dose de enchimento, né? É uma dose de sobrecarga.
Por quê? Porque como ela é uma substância que se armazena nos músculos e no cérebro, né? Então a gente enche o tanque para depois só manter ele cheio. É mais ou menos isso. Então a gente faz uma dose de carga, que é 5 gramas 4 vezes ao dia, que no caso dá 20 gramas ao dia, durante 5 a 7 dias. Aí você me pergunta, mas precisa fazer isso, doutor? Não necessariamente, só que aí você vai demorar de 15 a 30 dias para começar a sentir o efeito. Né? Se você fizer essa dose de carga, você já começa a sentir o efeito com uma semana. Então, até 80 quilos, a dose de carga é isso, 20 gramas ao dia, tá? Durante 5 a 7 dias. E depois a dose de manutenção são 5 gramas ao dia. Esse pó você pode misturar na água, não tem sabor. Você pode misturar, de repente, num suco, um suco de fruta assim bem diluído, né? Um suco, porque o suco de fruta muito concentrado, ele vai ter muita frutose, né? Muito açúcar da fruta. Então não é aconselhável, tá? Mas um suquinho de fruta para dar um saborzinho você pode tomar, tá? Tem gente até que mistura até no café, não tem problema nenhum. Mistura no café e bebe, não tem problema nenhum, tá? Mas o ideal mesmo é você misturar num copo d'água e beber a água com a creatina. Aí você pergunta, tá, faz a dose de carga, 5 gramas de manhã, 5 gramas na hora do almoço, 5 gramas às 6 da tarde, 5 gramas à noite antes de dormir. Ótimo. Tem gente perguntando, precisa de receita? Não, não é medicamento, é um suplemento. Você compra, né, em lojas que vendem suplementos para quem é atleta. Ou pela internet, né? Você compra também direto da loja da fábrica. Então não precisa de receita, não é medicamento, é um suplemento. E fazendo a dose de carga, depois você faz uma manutenção de 5 gramas ao dia. 5 gramas ao dia. Ah, doutor, mas toma antes do treino, depois do treino? Não tem hora para tomar. Não precisa, você pode tomar de manhã, à tarde, à noite, a hora que for melhor. Ah, doutor, mas não é melhor tomar antes do treino que vai me dar energia? Não, o tanque já está cheio. Esses 5 gramas que você vai tomar por dia depois é só para manter, entendeu? Então, o que vai te dar energia é o que já está lá armazenado no músculo ou no cérebro. Então, é isso. Então, independente. Aí tem muitos que falam, não, toma depois do treino. Por quê? Porque a creatina, depois do treino, como aumentou a circulação e a vascularização e a perfusão, vai absorver melhor. Oh, maravilha, ótimo. Entendeu? Mas na teoria, a creatina fica armazenada lá. Então, independente se toma antes ou depois, né? Então não vai ter muita diferença. Tem algumas creatinas monoidratadas, tem que ser sempre a creatina monoidratada. Ela precisa, muitos unem um carboidrato junto para absorver melhor. Aí sim, isso eu tenho que falar, ela melhora a absorção junto com carboidrato, tá? Então, com uma fruta, né? Por isso que eu falei no suco de fruta, tá certo? Então, pessoal, a creatina é isso aí. A creatina, ela não é um hormônio, não é um hormônio. A creatina não é só para quem faz exercício. A creatina também pode ser usada para idosos, para melhorar a massa muscular, pode ser usada para quem tem Parkinson, pode ser usado para crianças com autismo, né, que não faz exercício físico, pode ser usado para fadiga mental. Não precisa estar fazendo exercício físico, né? Fadiga mental, para melhorar a cognição, a memória, né, a concentração, ajuda no controle da diabetes, como eu falei. Então, ela não precisa estar fazendo exercício físico para tomar. Claro que o exercício físico é básico para manter uma saúde, que a gente precisa fazer exercício físico, né? E sempre tem que associar o exercício cardiorrespiratório com o anaeróbico, que é a musculação, sempre para manter uma massa muscular ideal. Mas às vezes a pessoa não está fazendo, mas pode tomar. Então ela não é só para quem está fazendo exercício físico, ela não é só para adultos, crianças também pode usar, na dose de 0,3 a 0,5 gramas por quilo por dia, em crianças até 40 quilos. Crianças acima de 40 quilos é a dose normal para adulto. Então a creatina não é só para os músculos. A creatina não engorda, muita gente perguntando se a creatina engorda, de jeito nenhum. Se a creatina ajuda a dar energia no músculo, tanto do músculo esquelético quanto do músculo do coração, ela ajuda no metabolismo do músculo, ajuda a aumentar o músculo, diminui o açúcar, ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Então assim, ela ajuda no emagrecimento,
né? Muito pelo contrário, tá? Ela não engorda. Ela pode aumentar um pouco o peso. Por quê? Porque você vai aumentar a massa muscular, né? E quando você está usando a creatina, quando você enche o tanque, como eu falei, quando você toma creatina e a creatina está em níveis bons nos músculos, essa creatina, ela retém um pouquinho de líquido no músculo, sim. E aí o que acontece? Você sobe na balança e aumenta o peso, mas não é gordura. Então você não engordou. Engordar é adquirir gordura no corpo. Então aumentar o peso não significa engordar. Então você começa a tomar creatina, você pode aumentar o peso na balança, mas não é gordura. Você aumentou um pouco o músculo. E com essa energia que está ali no músculo, você vai conseguir fazer mais exercício. E com isso você vai lesionar mais a fibra muscular e vai ter uma regeneração melhor e vai aumentar a massa muscular. Essa é a teoria. E a creatina, gente, não é tóxica, tá? Nem para os rins, nem para o fígado. Só quem tem insuficiência. Insuficiência significa o quê? Quando a função dos rins ou do fígado está prejudicada. Insuficiência. A função do rim é o quê? É eliminar a ureia, creatinina, né? Então, o corpo precisa dos rins para eliminar a creatina, tá? Então, se os rins não estão filtrando bem, então não pode tomar creatina. Nós precisamos do fígado para metabolizar essa creatina. Agora, aí você fala, ué, se quem tem insuficiência hepática e quem tem insuficiência renal não pode tomar creatina, então, e como assim não faz mal para o rim nem para o fígado? Não faz mal para o fígado e para os rins, só não pode usar porque não está funcionando esse órgão. Mas você pode tomar tranquilamente que não faz mal para o fígado. Você pode ter gordura no fígado, você pode ter pedra de vesícula, tá? Não tem nada a ver, é só se o fígado não estiver funcionando. Aquela pessoa que tem cirrose hepática, tem câncer de fígado e o fígado não funciona, tá? Aquela pessoa que é doente do fígado, teve hepatite, teve alguma coisa, o fígado não funciona, aí não pode tomar. Mas só a gordurinha no fígado, essas coisas não impede, não tem problema. E os rins a mesma coisa. Pedra de rins não é contraindicação para o uso de creatina, tá? Porque as pedras nos rins só se o rim não estiver funcionando direito, se a ureia e a creatinina, o potássio estiver alto. Então assim, se alguém tem alguma dúvida em relação à função dos rins e do fígado, faça o exame de ureia e creatinina, né? Não é creatina, ureia e creatinina, e se estiver normal, seu rim está funcionando normal. E muita gente pergunta se é contraindicado em idosos e tal. Em idosos acima de 65 anos, precisa fazer o exame da função dos rins, porque às vezes o fato da idade, os rins já às vezes não funcionam bem, tá? E o fígado é difícil, né? Uma insuficiência hepática é mais só quando teve uma doença do fígado mesmo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês estarem até aqui agora, né? Vocês tiveram aí uma oportunidade tanto de conhecer esse excelente suplemento, né, que é um suplemento muito estudado, é científico, né? Todos esses dados que eu passei para vocês é cientificamente comprovado, né? Então vocês podem assim confiar. Para quem já conhecia, pode tirar algumas dúvidas e ainda vou responder algumas perguntas, né? Esclarecer alguns equívocos, alguns mitos, né? Agora, né, quem já toma entende um pouco melhor, né? Agora você sabe se você pode tomar ou não, quanto e como usar, né? Quais os benefícios você vai ter. Agora você tem aí uma opção de suplemento, né, que pode potencializar aí o seu tratamento. Como o estudo científico mostrou lá, melhora até a função de alguns medicamentos para depressão. Potencializa aí o seu tratamento e você vai ter melhores resultados, né? Você sabe que pode melhorar a sua imunidade, né, ajuda no processo de emagrecimento. Então você teve aí a oportunidade de ter todo esse conhecimento aqui então nessa live. Né? Você que está com a memória ruim, aí, principalmente quem teve Covid, né? Depois da Covid, muitas pessoas reclamam de memória ruim. Eu tenho experiência aqui no consultório, experiência viva de pessoas que melhoraram esse problema da memória depois da Covid. Eu tenho casos no dia a dia do consultório de pessoas, vocês devem conhecer, ou talvez alguém de vocês aí, depois da Covid, ficou com a memória ruim, deu muita ansiedade, né? Muita gente ficou com síndrome do pânico, e vários outros problemas, tá? E iniciou a suplementação com creatina e melhorou, principalmente a memória, a concentração. Eu faço tratamento de insuficiência cardíaca, como eu falei, eu sou cardiologista desde 2009 e tenho muitos casos que melhoraram com creatina. Pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que não conseguem respirar direito, às vezes por falência muscular, por fraqueza muscular, a creatina dá energia, melhora.
idosos com sarcopenia, muitos aqui, além de passar aminoácidos, né, e proteínas, eu passo a creatina, ajuda muito, né, para melhorar essa força muscular. Outra coisa, quem é vegetariano, pessoal, a creatina, ela é produzida pelo fígado, pelo pâncreas, né, e pelos rins. Porém, ela precisa daqueles 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina, para ser produzida. Tá? E aonde que tem a creatina e esses aminoácidos? Nas carnes e peixes. E quem é vegano, né, ou vegetariano, muitas vezes tem fraqueza muscular, tem sarcopenia, tá? E aí nós precisamos suplementar a creatina. Aí muita gente pergunta, né? Será que faz tudo isso mesmo? Sobrecarrega os rins? Como eu falei, não sobrecarrega rins. Não precisa se preocupar. Ela precisa dos rins funcionando bem para ser eliminado os seus metabólicos, mas não sobrecarrega os rins. Tá tomando certinho na dose certa, como eu falei, não sobrecarrega os rins. Muita gente pergunta também assim, será que faz tudo isso mesmo? Bom, não sei, eu estou só repassando aqui o que uma revisão de vários estudos científicos mostrou. Tá? Então é cientificamente comprovado tudo isso. Tá? E tem muita gente que fala, eu como muita carne, eu como muito peixe, eu não preciso suplementar. Nossa, imagina só, para você ingerir 5 gramas de creatina, né, através da carne, nossa, você vai ter que comer quilos de carne, entendeu? Aí você vai engordar e não vai adiantar nada. Outras pessoas falam assim, eu tomei e começou a cair o cabelo. O que acontece com a creatina? A creatina, ela ajuda na energia do corpo, tá? E aí ela pode aumentar alguns hormônios. Isso é uma teoria, tá, que eu li. Ela pode aumentar a dihidrotestosterona, tá? Só que isso só vai acontecer em quem tem distúrbios hormonais, principalmente mulheres com síndrome do ovário policístico, que é onde tem os hormônios alterados, principalmente a dihidrotestosterona, e aí a creatina pode acentuar aí a produção da dihidrotestosterona e pode ter queda de cabelo. É a única teoria que foi encontrada, mas ainda é duvidoso isso, tá? Quem tem pressão alta pode tomar creatina, pessoal? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu tomo remédio contínuo para pressão, doutor, não interfere? Não interfere, não tem problema. Tem gordura no fígado? Não tem problema. Tem pedra na vesícula? Também não tem problema. Pedra de rim? Também não tem nada a ver, não vai interferir em nada, tá certo? Não prejudica os rins, não prejudica o fígado, como eu já falei, e não tem interação com medicamentos de pressão, diabetes, nada disso. Então, gente, o que nós vamos fazer? Primeiro, assim, você não vai... claro que se você tem alguma dúvida da função dos seus rins ou do seu fígado, não vai começar a tomar creatina, né? Vai lá e faz o exame primeiro, o exame de sangue, para ver se está funcionando direitinho, né? Os seus rins, o seu fígado, está tudo normal, começa a tomar creatina, que você vai ter muito benefício. Claro que uma pessoa que faz hemodiálise, né, que tem insuficiência renal, não vai tomar creatina, né? Quem tem cirrose hepática, que teve hepatite ou malária, alguma coisa que afetou a função do fígado, não vai tomar creatina também, infelizmente. Assim, não tome mais do que 20 gramas por dia, tá certo? 20 gramas por dia só nos primeiros 5 a 7 dias e dos primeiros 5 a 7 dias, pronto, depois é só manutenção, tá? Você pode tanto fazer a dose de carga de 5 a 7 dias, 20 gramas por dia, como não fazer também, só que aí o resultado vai demorar um pouco mais tempo, mas não tem problema nenhum. Começar a tomar creatina não significa deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo, tá? Ela ajuda em várias coisas, mas não pode, mas ela não baixa a glicemia, vou deixar de tomar o remédio da diabetes. Não, né, gente? Não. O remédio da diabetes continua tomando, ela vai só ajudar no controle. Então não compra aí em fontes que não são confiáveis. Sempre comprar a creatina monoidratada, que é a mais indicada e a mais estudada. Não espere um efeito tão rápido, não é no mesmo dia que você toma que você vai sentir, você vai começar a sentir. Se você faz a dose de carga, você vai começar a sentir depois de 7 dias, se não, você vai começar a sentir o efeito da creatina depois de 15 a 20 dias, se não faz a dose de carga. E o que eu queria pedir para vocês é o seguinte, vamos já usar esse conhecimento de hoje e já vamos agir. Eu quero que você já tenha aí um primeiro passo com esse conhecimento. Uma das coisas que eu achei super interessante aqui foi que a creatina tem uma ação, uma melhora no equilíbrio cerebral dos autistas. Então, gente, se você conhece alguém, né, se você tem um filho, conhece alguém que é autista, ou conhece alguém que tem um filho autista, né, a criança de 0,3 a 0,5 gramas por quilo
por dia de creatina pode ajudar muito, né? Então aí você pode passar esse conhecimento para essa pessoa e a criança ou adulto pode ter aí bons resultados, vários benefícios. E se você conhece alguém que vai ter algum benefício, né, que está usando, às vezes está usando a creatina de uma forma errada, você pode agora orientar para poder ajudar essa pessoa. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos, né? Quero parabenizar todos vocês, né, que tiraram aí esse horário. Vocês estão de parabéns, né? Porque tiraram um tempo aí para aprender sobre saúde, né, que é o nosso bem mais precioso. Então, fico muito contente com a presença de todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até terça-feira.